Oi, 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 gente, boa noite para quem tá entrando. Boa noite, Clemida. Como estás? Tudo bem? Consegue me ouvir direitinho, Clemida? Boa noite, Cibele. Bem-vinda. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me ver direitinho? Pronto, perfeito. Ótimo. Qualquer coisa, é só ir avisando nos comentários que a gente vai se organizando. Ok? A nossa convidada é pontual, viu? Já tá aqui. Perfeita. Já tá entrando. Para quem não me conhece, eu sou Tassiane, estudo na UFPB também. Sou extensionista do Palhaçus. Então hoje a gente vai receber uma convidada muito especial aqui, a palhacinha Fafal, e vamos receber ela com muito carregar. Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Deixa. Então, Rafaela, Ficou apareceu. tudo Boa preto. noite, Boa conseguiu. noite, Tassi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá Boa conseguindo noite. ouvir e ver direitinho? Tô. Tu tá Pronto, conseguindo me ouvir tudo também? certo. Também, tudo certo. Ótimo. Então vamos Eu só torço muito esperar. pra não dar retorno. Boa. Vamos só esperar um pouquinho mais gente entrar, né? Uhum. Al entrou, bem-vindo. Estamos muito felizes com todo mundo aqui nessa live, mais uma live do nosso projeto, né? Hoje a gente está com uma convidada mais que especial, Rafaela Bear, para a gente conversar um pouquinho justamente sobre as contribuições do nosso projeto na nossa vida profissional e também pessoal, enfim, todas essas contribuições. Boa noite, Al, boa noite, Lívia, Joseneide, tá todo mundo entrando, Neuroconexões, que orgulho, meu Deus, que responsabilidade, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Al. Ó, minha família já tá aqui, ó. Minha tia, minha mãe. Olha lá, tia! Ai, que bom! Renata, boa noite. A minha também tá, meu filho. Mãe de Olha, Catarina. ótimo. Oh, que fofa. O orgulho, né? E aí, tá tudo em ordem? Tudo tranquilo. Oi, Renatinha. Pronto. Eu acho que a gente já pode começar, não pode? Deixa eu ver que horas são. Não, que fofos. Então vamos lá, né? Hoje a gente tá Pronto. novamente, né, com uma convidada muito especial. Ela é ex-extensionista do nosso projeto, mais uma vez palhacinha, sempre palhacinha, não é verdade? E a gente queria começar conversando, conhecendo você, quem é essa Rafa, quem é essa Fafal, o que é que ela faz. E é isso. Pronto. Oi, gente, boa noite. Não sei se estão conseguindo escutar direitinho. Sim, Tassi disse que tava ok, então eu vou acreditar, né? com certeza. Então, gente, eu sou Rafaela BA, eu sou terapeuta ocupacional de formação, eu me formei na UFPB e eu acho que desde 2000, eu entrei em 2014 na UFPB e desde que eu entrei na UFPB eu já fiz o processo seletivo para estar junto do Palhaços Foi e amor à aí eu primeira pude estar vista. contribuindo. Na verdade eu já conheci o Palhaços, que eu tenho uma Hum, prima que ela fazia parte do projeto, que é a Bruna. ah, tá no E ela, sangue. a palhaça dela é preguicinha. Oh, Então, antes mesmo de saber até que curso eu ia fazer, eu já queria entrar no palhaço, porque eu já achava maravilhoso, assim, as ações que eu ai, via e tal. coisa Olha boa. ela aqui, ó, Bruna Correia. Oi, Bruno. Então você foi responsável por trazer nossa Foi. palhaça? E Sim. aí, quando eu entrei no projeto, entrei no curso, né? Eu entrei, foi em abril, se eu não lembrar, foi em abril que eu comecei na universidade. E aí depois teve o projeto de abriu inscrição para o projeto de extensão e eu estive lá, né? Assim, antes mesmo de estar junto da,
da terapia ocupacional eu já estava junto do Palhaços, assim. Então, foi bem junto mesmo, assim, esse processo de conhecimento, tanto da profissão, né, quanto do projeto. Então, eu acredito que o projeto foi, assim, fundamental para a minha desenvoltura, até mesmo no âmbito profissional, da questão da abordagem das pessoas e tudo mais. Porque o Palhaços é muito isso, é muito encontro, né, com as outras pessoas. Com Cada momento certeza. é bem único e bem diferente, assim. Ai, menina, é tão bonito assim olhar, né, esse amor que os extensionistas têm pelo nosso projeto. Deixa eu só fazer uma pausa aqui antes que me mate quando eu terminar. Oi, prima! Clarinha, um beijo. Beijo para todo mundo que está entrando. A gente está muito, muito, muito feliz com todo mundo aqui. É sempre muito enriquecedor enriquecedora essa conversa. E tanto para a gente quanto para quem não conhece, quem está conhecendo agora e tudo mais. E você estava falando aí da questão do palhaço, e como você entrou, tu é terapeuta ocupacional, não é isso? Então, desde sempre você quis o palhaço, você gostava, e que bom que conseguiu entrar. E fala um pouquinho da tua trajetória no curso, por que tu escolheu. Tem gente que também não sabe o que é, então pode falar um pouquinho o que é a terapia ocupacional, o que é que faz e tudo mais. Pronto, eu vou tentar ser bem clara, sabe, gente? É porque eu sou um pouquinho prolixa. Não, Mas... nem se preocupe. Clarinha disse que ia me matar mesmo. Então, o processo, assim, de saber a questão da profissão e tudo mais, eu acho que começa muito cedo, né? Eu acho que desde que a gente é pequeno, o pessoal se pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Sabe? Ô, sofrimento. E aí, você passa por diversas transformações, né? Uhum. E aí, a gente vai para o ensino médio e fica aquela coisa martelando. Então, eu não sabia, acho que até o terceiro ano, qual curso eu ia fazer realmente. Uhum. E eu fiz o vestibular no segundo ano, aí passei para terapia ocupacional. Só que eu estava meio insegura em ir, porque justamente não era uma profissão tão conhecida assim na cidade da gente, né? De uma pessoa. Uhum. Infelizmente. E aí eu fiz o vestibular novamente e fiz para terapia ocupacional e passei. E aí foi realmente, tanto que eu fiz assim, se der certo, eu fiz. Então até agora, então eu acho que deu certo, né? Tá dando certo. Com certeza. Escolha certíssima. Isso. A TO, ela é uma profissão, um profissional da saúde, né? Com interfaces na educação e no social também, que ele é habilitado para estar lidando com as pessoas, populações, grupos que tenham algum comprometimento, seja de ordem motora, sensorial, social, emocional. Deixa eu pensar mais uma. Então, diversos fatores que façam com que a pessoa não se engaje de forma satisfatória nas suas atividades cotidianas. Então, o terapeuta ocupacional, ele precisa visualizar quem é essa pessoa, por exemplo, se for uma abordagem para um indivíduo, né? Quem é essa pessoa, em quais contextos ela está inserida, quais as capacidades que essa pessoa tem, as potencialidades, sabe? Sempre evidenciar isso. Saber das dificuldades nesse processo de engajamento das pessoas, né? Assim, então, favorecer esse engajamento cada vez mais. Então, a gente busca muito a autonomia e a independência das pessoas no cotidiano delas, porque o fazer é do indivíduo, né? Então, a gente tem que enaltecer isso. É uma área muito linda. Pronto. Realmente. E é isso que eu venho construindo há alguns anos e compartilhando. Olha aí, ela falando, encontros, né? Bruna Preguicinha foi a responsável, né, por levar. Foi. Ela falou que veio para a área da saúde, então foi ela que puxou também você para essa área. Minha vendo? família, a maioria é da área da saúde. Tem um monte de enfermeira. Menina. E aí já foi isso também. Ó, todo mundo apaixonado. Ai, que coisa boa. E aí você falou dessa questão de como entrou no Palhaços, que sempre gostou. Mas qual foi aquela característica que você olhou assim e fez, caramba, que massa, eu quero ser assim? Porque assim, para quem não sabe, eu também sou um pouquinho nova no projeto.
E eu sou, assim, completamente apaixonada. E quanto mais as pessoas falam, mais eu me apaixono. E é sempre muito bom ouvir falar do Palhaços, né? Então, o que foi? Eu acho que foi a questão, a troca que existia, sabe? Entre o palhaço cuidador, e entre as pessoas. Então, essa paixão que as pessoas têm pelo projeto não é assim, meramente uma conversa ou coisa assim. É realmente, a gente acaba se encontrando com diversas pessoas, inclusive com é, parte de nós, assim, que estavam muito esquecidas. Então, eu acho que o diferencial que me fez entrar no projeto foi a figura do palhaço e, além disso, a sensibilidade nas ações que eu já tinha visto do Palhaços. Então, eu via que não era meramente a gente ir lá, o pessoal ir lá no hospital ou ir fazer alguma ação. Não, sempre tinha uma coisa bem diferente que acabava engajando as pessoas, né? E aí, eu acho que é esse o diferencial. Eu via, quando eu entrei na universidade até mesmo, assim, eu procurei vi também outros projetos, mas eu não, na época eu não via projetos com a mesma perspectiva do Palhaços, assim, dessa forma. E aí foi o projeto que eu vim, me engajei e fiquei lá, acho que 2014, 2015, 2016. Foram 3 anos, eu acho. Caramba, o amor eterno, né? Micaele falou, Palhaços é um grande diferencial na formação pessoal e profissional, que tem grande impacto no cuidado das pessoas. Realmente, e eu acho muito interessante, porque além desse impacto no outro, impacta a gente mesmo, né? É muito, muito interessante. Para quem está entrando agora... Oi? A transformação é de todos É nesse processo. verdade. Clarinha falou, que lindas, morro de medo de palhaço, mas a atitude é linda. Ah, é uma coisa também. Eu também tinha medo de palhaço. Sério? Conta! Eu também tinha medo de palhaço. E aí foi um processo assim, até mesmo o Palhaços me ajudou nessa desconstrução desse medo, Tá assim. Que vendo? acabava sendo um medo muito irracional, assim, e que nunca É tinha acontecido, verdade. foi uma coisa que aconteceu na infância. E quando eu me conectei com esse palhaço, com a palhaça interior, né? Então eu acho que eu consegui lidar melhor. E hoje Muda tudo. passo por um palhaço, converso tranquila e não tenho mais a questão Se que vê eu tinha nele, né? antigamente. É verdade. Para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. A gente está com a nossa terapeuta ocupacional, Rafaela, a palhacinha Fafal. Por que Fafal? O nome? Por que Fafal? Então, quando a gente tá no Palhaços, a gente. Porque eu acho que algumas pessoas aqui não sabem, né? Sim. Uhum. Então, a gente faz um processo todinho no Palhaços. A gente entra, faz um estudo teórico sobre a educação popular, para a gente saber, nas intervenções da gente, como a gente lida com essa questão do protagonismo, né, das pessoas, da valorização da história das pessoas e dos saberes, do compartilhamento disso tudo. Então, a gente tem uma imersão, eu tive uma imersão, a gente tinha um curso, e aí essa imersão me trouxe várias, como é que eu digo? Vários conhecimentos acerca de coisas que eu não sabia tanto. Uhum. Então, depois disso, a gente começou a atuar enquanto pessoa normal. Era eu, Rafaela, indo lá no hospital junto com a trupe de palhaços. Uhum. Inicialmente, eu achei que isso ia dar errado. Achei que ia dar errado. Mas, eu acho que foi um encontro muito legal. Porque eu sou uma pessoa que... Eu sou muito envergonhada. Uhum. E aí eu me soltava mais com as pessoas que estavam próximas de mim, até mesmo para falar, ou coisa assim. E aí eu tinha que ver pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que estavam ali no hospital. Foi no São Vicente de Paula, que é um hospital Uhum. voltado para questões vasculares, hemodiálise e tal. E aí eu comecei a ter o meu contato assim com a palhaçaria através disso, né? Através de pessoas assim
E aí eu vi que eu tinha condições de entrar, perguntar às pessoas se elas queriam conversar e acolher as pessoas naquele processo, né? Sim, com E certeza. aí foi muito interessante essa vivência. E depois disso, eu passei por uma vivência da oficina do riso. Porque para a Uhum, gente se tornar palhaço, a gente passa por uma oficina, que é uma uhum, imersão de 5 dias. É isso. de segunda a sexta, é de 8 da manhã às 6 da noite, a gente fica junto. E aí são processos de meditação, a gente vê questões relacionadas ao teatro, questões de palhaçaria, a gente Uhum, vê questões de nós mesmos, sabe? É um processo de autoconhecimento muito grande. E a gente se conecta com a criança interior da gente, que é uma questão, né? Que quando a gente pensa, muitas vezes a gente esquece as vivências que a gente tem durante a infância, que a gente é muito levado a negar essas coisas, né? Essa questão do brincar, a gente deixa pro passado, essas relações, assim, muito da criança, de lidar com o ridículo da gente e tal. A gente fica um pouco mais fechado quando a gente cresce e nessa oficina a gente tenta trabalhar bem essas coisas. E aí, Fafau, hum. ela. A Fafau sou eu, né? Desde pequena, quando as pessoas me perguntavam qual era o meu nome, eu dizia que meu nome era Fafau. Quando eu não sabia dizer Ah, que meu nome era Rafaela. uhum, Então, aí o pessoal falou, como é seu nome? Aí eu, Fafau. Fafau, por muito tempo. Então, até uhum. minha família me chama de Fafau, de Tá Fá. vendo? Já nasceu sabendo que ia E, ser palhaça. e aí, quando foi escolher o nome, eu pensava assim, o nome da palhaça. Eu fiz, gente, como vai ser o nome dessa palhaça? Porque assim, preguicinha já tem, que era minha prima. Dorminhoca também já tem, que era a gatinha, uma menina da trupe da gente. Como vai ser esse nome? Aí no dia, quando tava lá escrevendo, eu pensei, Fafal, vai ser Fafal mesmo. E ficou assim por muito Ficou. tempo. É a marca registrada, Tá vendo? assim, sabe? Então até hoje, pessoal, muita gente que me conheceu por causa do Palhaços me chama de Fafal, por causa de Fafal mesmo, né? Assim. E Afinal, a gente é aí, palhaço, é normal, é tudo uma pessoa só, na verdade. Uma vez palhaço, exato. sempre palhaço. Eu acho que Fafal eu acho que tipo, é como se eu me expandisse cada vez mais, sabe? Sou eu de uma Uhum. maneira um pouco mais exagerada. Se eu sou um pouquinho arengueira, um pouquinho assim, Fafá é muito mais. Se eu gosto de brincar com as coisas, Fafá é muito mais. Muito Então mais. ela uma caixão bem exagerada mesmo. Até a Aham. roupa da Fafá é muito exagerada Eita. também. E é bem gostoso, assim, esse processo. Faz muito tempo que eu não me conecto com Fafau, assim, que eu não me visto, porque eu esqueci lá em João Pessoa, porque, eita, eu esqueci de dizer, inclusive, que eu tô fazendo residência aqui em Recife, e aí Eita. esqueci a roupa de Fafá, então às vezes eu tenho vontade de fazer, esqueci o nariz, esqueci a minha roupa, minha gente, tô É, fazendo uma intervenção ali, mas em algum momento ela Fafá vai vir durante essa com certeza. residência. E eu aprendi na última live do Palhaços, olha aí, todo mundo assistir todas as lives, que não necessariamente precisa da roupa, na verdade, para você se Isso. doar como um palhaço, você realmente se entregar. Mas e aí, essa questão de toda essa preparação, essa oficina do riso, os meses que a gente passa se preparando para se tornar o palhaço e até as atuações mesmo. Quais contribuições que isso tudo trouxe para a tua vida, tanto pessoal, quanto acadêmica, quanto profissional? O que é que te ajudou? O que é que te mudou? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é justamente isso, a valorização dos encontros, sabe? Uhum, Eu acho que essa preparação toda, ela veio para que eu, Rafaela, pudesse enxergar pessoas em todos os âmbitos em que ela está. Isso favoreceu muito para mim enquanto terapeuta ocupacional, porque a gente uhum, trabalha no Palhaços, a gente tinha que ver muito aqui e agora. Então, eu atuei em 2 hospitais, que foi o São Vicente de Paula e o Padre Zé. E eu precisava, a gente tinha em mente que as pessoas estavam ali por algum motivo, mas que elas iriam sair, né?
E que a gente tem que fazer essa conexão, né? Trazer essa questão da reflexão sobre a questão da saúde, a questão do sistema de saúde da gente, sabe? Sim. Então, através da figura do palhaço, a gente podia fazer muitas questões, trabalhar muito esses imaginários e muito essa questão crítica também, tanto da gente quanto dos usuários e dos trabalhadores também. E aí, porque as intervenções da gente eram no hospital, então a gente, onde eu estava, né? Então a gente também fazia abordagem com os profissionais lá e tudo mais. Às vezes eu ficava um pouquinho irritada, a gente saía, mas a gente tava lá, né? É verdade, o Mas importante é é estar, muita né? gente falando. Não é, dá nem pra Ai, acompanhar, vai Kelly, subindo. gente, não Oi, é. Kelly! Gente, quem tiver alguma dúvida para perguntar à nossa Pois terapeuta, é. pode mandar no chat. Vai subindo rápido. Eu vi que alguém falou que saudades das lives, que gosta da live, alguma coisa assim. A gente também gosta muito de estar aqui, de estar passando essa troca de conhecimento com vocês. Então, quem tiver dúvida, quem tiver alguma coisa para falar, é só falar. Se a gente não vê, manda de novo, que alguma hora a gente vai ver. A Ok? gente vai ver. E eu Pois tô é, sem fica mandando, óculos, mandando, então mandando. eu Pois só vejo é. assim, às vezes eu fico assim. É, mal de míope, Mas normal. enfim. Gente, pra quem Pois não é. sabe, Rafaela, ela tem um capítulo do livro do Palhaços, né? Quem não tem, pra entrar em contato com a gente, é muito, muito bom de ler. E eu até anotei uma partezinha, na verdade. Ah, olha aí a propaganda, eu gosto assim. Nosso querido Alta Propaganda. por aí. Olha, Ana Amélia ama um projeto, teu mais lindo, que lindo. E aí ela escreveu um dos capítulos e tem uma frase que ela colocou assim: o palhaço cuidador é o facilitador dentro das intervenções. Eu parei nessa frase, eu pensei, mas eu queria realmente que você abrisse um pouquinho mais, o que você pensou, como que é esse facilitador na atuação mesmo, no hospital, na HU, na Vila Vicentina. Para quem não sabe, o Palhaços atua em vários cantos diferentes. Então, você que já viu na prática, como que é esse facilitador mesmo? Uhum. Eu vou responder enquanto eu respondo também a Isso, pergunta de Betinho. Que isso. é o Palhaços, ele é um projeto que ele tem mais de 10 anos, né, minha gente? 10 anos agora. 10 anos agora. E Isso. ele é um projeto que é um projeto de extensão popular da UFPB. E aí, o Palhaços, aí eu já me perdi na pergunta, eu já não lembro. Mas não sei nem se tem como eu Ele achar. Tem, eu ainda pergunta descobri a agora. localidade e o propósito. Olha Pronto. aí. Então, o Palhaços é um projeto de extensão popular, né? E aí, os projetos de extensão, eles são um dos braços da universidade, assim como a pesquisa, a monitoria e tudo mais, que fortalecem e a extensão ela vem numa perspectiva de trazer a teoria junto com a prática para aproximar os estudantes, né, da comunidade. Então, é uma forma de estar aproximando a universidade da comunidade. Até porque a universidade faz parte da comunidade, né? Com certeza. Então, muitas vezes os saberes ficam muito longe de serem acessados pelas pessoas, né? E aí a extensão ela tem essa proximidade. Ela traz a gente para uma prática. E no contexto por exemplo, no contexto da extensão popular em saúde, é no contexto da saúde que a gente vive, no sistema de saúde do SUS, né? Então, a gente tem uma imersão e uma visão desse sistema, né? E aí, a gente, a partir disso, tem críticas, tem construções dentro, e a gente vai nessa perspectiva de estar fortalecendo esse sistema, né? Único, universal e que tem que ser, que é um direito de todos, né? Então, é muito nessa perspectiva. E o projeto Palhaços, quando eu falo dessa questão do facilitador, o palhaço cuidador sendo um facilitador desse processo, é que existem diferentes abordagens de você estar fortalecendo esse sistema de saúde. E aí
aí o projeto PalhaSUS tem essa figura para esse compartilhamento e para esses encontros, que eu já falei diversas vezes. Então, o palhaço, ele abre muitas portas para gente falar, para gente conversar. E aí o palhaço, ele vem numa forma de acolher as pessoas, sabe? Ele é um palhaço que não tá ali só para fazer a palhaçada e tudo mais. É um palhaço também que tá ali para refletir sobre aquilo. Então, a partir do momento em que a pessoa traz o que quiser trazer, a gente vai acolher. Então, se ela quiser rir, ela vai rir. Se ela for chorar, ela vai chorar. E a gente vai estar acolhendo aquilo. Então, existem diversas experiências, diversas histórias, assim, que eu já vivenciei dentro do PalhaSUS, que eu vi que a figura do palhaço foi muito importante. Um dia desse eu estava até contando uma história a um grupo sobre isso, essa questão da troca. Uma vez eu estava no PalhaSUS, no Hospital Padre Zé, que é um hospital filantrópico, e assim, por ser um hospital filantrópico, sempre tinha muita gente em situação de vulnerabilidade também lá, que estava passando por um período lá. Tinha gente que em situação de rua, que estava ali, mas depois não sabia para onde iria, pessoas com dificuldades na família e tal. E aí teve uma vez que eu cheguei numa enfermaria, e foi a feminina mais, e aí uma senhora me chamou assim. E ela falou aqui. Aí ela começou a contar do como era a vida dela. Assim, eu nem tinha falado, eu só falei, oi, tudo bom? Começando perguntando dela. E ela foi perguntar, ela foi dizer como é que estava a vida dela. E ela falou que estava passando por uma situação de violência e tudo mais, violência doméstica. Não sabia como é que ela iria, quando ele voltasse para casa, como estaria a casa dela. E ela não conseguia falar isso para outros profissionais do hospital. Ela não viu abertura com ninguém para falar sobre isso. E aí eu fiquei bem assim, reflexiva com aquela informação, né? E ela falando, eu fiz, será que eu posso falar com a equipe sobre isso que ela só tá me contando? E aí eu fiquei bem assim, foi um momento que eu tive que pensar muito rápido. E aí quando foi no final, assim, que eu tava indo embora, aí perguntei se ela tinha mais alguma coisa para falar, né? E aí ela fez, tenho. Aí ela fez o quê? Ela fez, você tem como arrumar um sabonete? Porque eu tô aqui no hospital e eu tô sem sabonete. Aí eu fiz, mas você não falou com a assistente social, nem com o pessoal da enfermagem, com ninguém daqui do hospital, não? Aí ela fez, não, porque eu tava com vergonha. Oh, meu Deus. Aí foi ali, assim, então tá certo, eu vou conversar com eles. E aí eu tive que passar essas informações, né, pra eles a respeito disso. E aí é bem isso, assim, naquele momento. Aí tem muitas palavras aqui aparecendo. Assim, naquele momento, a figura ela ajudou bastante a usuária, né? E assim, eu trouxe para a equipe a questão do que estava acontecendo. E aí eles puderam fazer uma abordagem com ela diferente. Puderam conduzir de forma diferente. Foi mais eu disse que participou da primeira live. Eita! Mas eu disse que estava nesse processo e a assistente social de lá também. E aí, e outras situações, assim, que... É muito interessante, né? Como que o paciente enxerga o palhaço, não é? Ele não enxerga ali como Rafa, né? É muito, muito, muito legal. A gente tá com perguntas já, tô gostando. Eu tô vendo aqui. Jo, não sei, de Correia. Gostaria, se possível, falar um pouco mais sobre a importância do acolhimento nos serviços de saúde. Esse acolhimento, essa palavra tão importante, né, para nosso projeto. Você poderia falar um pouquinho dessa questão? Eu acho que o acolhimento faz até parte da política da gente, né, de humanização. A gente vai pensar assim. E o acolhimento ele vem muito na perspectiva da entrega da gente enquanto profissional,
sabe, de saúde, de estar ali naquele momento e poder receber aquela demanda que é trazida e poder direcionar, poder trazer aquele conforto também quando necessário, né? Para a pessoa ter uma identificação, uma troca. Então, o acolhimento, ele é fundamental em qualquer relação que a gente tem. E o acolhimento não está apenas nas palavras, está no olhar da gente quando a gente entra em contato com alguém. Então, ela é a forma com que a gente estabelece vínculos, né? E o vínculo é fundamental em qualquer processo de troca, em qualquer processo terapêutico, em qualquer processo da vida da gente. A gente precisa se identificar, a gente precisa se sentir parte, a gente precisa se sentir acolhido, precisa se sentir ali, sabe? E o acolhimento, ele é o início disso, sabe? E a gente sempre tem que estar passando por esse processo. Então, o palhaço cuidador, ele acolhe bastante. A gente se trabalha muito para acolher, né, essas questões, para trabalhar as questões do momento também. Então, nenhuma intervenção da gente era planejada de como é que a gente ia ver. A gente chegava lá, sabia via o que tinha e a partir dali a gente criava e fazia nossas intervenções. E tinha coisas maravilhosas. E é muito legal pensar que a gente, como palhaço, a gente acolhe aquelas pessoas, mas a gente, às vezes, é muito mais acolhido, né, por eles, como eles veem a gente, no caso, do que todo o bem que a gente possa fazer. Nosso querido Al está perguntando, você não tem estado como Fafá ultimamente, mas tem momentos que você age como palhaça? Se sim, conta uma vivência assim. E aí, a Fafá aparece de vez em quando, a Fafá fica dormindo. Onde tá a Fafá? Eu acho que desde que eu me conectei com Fafá, eu acho que ela nunca esteve muito assim longe, não. Até às vezes eu falo as coisas, aí depois eu falo, meu Deus, será que eu passava? Aí eu, Rafaela, né, eu penso assim, deixa, que aí eu aprendi uma coisa que eu aprendi muito foi lidar com o meu ridículo, né? E aí tem coisas que o pessoal faz, não tem vergonha, não? Eu falo, não, já foi, é isso e pronto. E aí tem muitos momentos que eu ajo enquanto palhaço mesmo. E aí as pessoas até pontuam assim, tá bom, Fafá, porque já sabe, já remetem muito a essa característica à questão da palhaça. E aí é isso, assim, hoje no processo de residência mesmo até, eu tenho feito tenho feito uma caminhada mais voltada, por exemplo, para a educação popular agora, voltando um pouquinho às origens do palhaçuz, né? Do quanto eu aprendi tudo mais, para trazer cada vez mais para minha prática. E aí é algo que, assim, eu acabo agindo um pouquinho como Fafá, diversas vezes. Tanto que até para participar dessa live me disseram, você vai ter que estar séria. E eu, não. A Fafá não é séria, não. Não. Meu Deus, o amor aí da família, um palhacinho da família. É minha mãe, minha gente, minha mãe. Realmente, palhaço e, no caso, a Fafá e a Rafael, alguém até comentou aqui, que passou rápido, que realmente fazem parte de um só, né? Isso é muito interessante. Voltando a falar um pouquinho daquela questão do acolhimento, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, me desculpa. Acho que foi Josineide. Pronto, Josineide. Olha aí. Eu não sei porque ela fez um Instagram chamado Josineide. Pronto. Esqueci até o que eu falar. Lembrei. Essa questão do acolhimento, do cuidado que o palhaço tanto tem, né? Mais uma coisinha que você colocou no capítulo que eu lembrei, que você fala da questão da humanização do cuidado. E a humanização, assim, eu vejo uma humanização como uma coisa realmente essencial, como você falou, não é só na prática da gente no nosso trabalho e tudo mais, mas é realmente como seres humanos mesmos. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa questão da humanização do palhaço, desse cuidado, desse processo mesmo na prática.
Eu confundi, não foi Joseneide, não, foi Joseni, que foi minha Ah, tia. Joseni. Foi a família. Pois é, foi da família. A gente acabou confundindo, é muito gente. Aí foi minha avó que escolheu, então é isso. E aí, então, é, com relação a essa questão da humanização, é justamente da questão da gente enquanto profissional, porque a gente, quando está no processo de construção, né, tá no Palhaços, a gente está num processo de construção profissional muito grande. Uhum. Então, o Palhaços, ele traz a questão da gente estar naquele processo, né, da gente poder escutar as pessoas, fazer uma escuta qualificada naquele processo e tudo mais. E aí a gente tem a escuta do palhaço. Então a gente, quando vai para a prática profissional, né, a gente já vem numa perspectiva de estar mais aberto, de estar mais voltada para a questão da escuta. E saber respeitar também muito a questão dos limites também das pessoas. Quando eu estava no hospital, por exemplo, minha vivência no hospital foi primeiro com o palhaços, não enquanto terapeuta ocupacional. Então, eu aprendi, por exemplo, que quando a gente ia entrar no quarto, a gente tinha que perguntar se a gente poderia entrar no quarto. Então, isso eu acabei levando na minha prática profissional também. E aí, além disso, tiveram alguns momentos, assim, que até mesmo enquanto estava eu e Rafaela visitando as pessoas junto com a trupe, né? Em que foram muito sensíveis e muito impactantes. E quanto eu vi que a gente, enquanto profissional, enquanto palhaço, a gente tem que estar nessa perspectiva mesmo da entrega, do acolhimento. Outra história que eu lembro muito foi que a gente estava, acho que foi na minha segunda visita, assim, no hospital, lá no São Vicente, e a gente passou por um quarto, e aí só tava um senhorzinho e a filha dele. E aí quando a gente perguntou se podia entrar, ela falou que ele disse que não e tudo mais. E a gente passou, fez a intervenção nos outros quartos. E enquanto a gente fazia essa intervenção, ele veio a falecer. E aí foi nesse momento em que as duas palhaças que estavam junto com a gente foram acolher a família naquele processo, daquele luto tão recente, né? E aí foi uma cena que me mobilizou muito, assim, que as meninas falaram assim, continuem aí, tinha mais um bocado de quarto, assim, pra gente visitar ainda. E elas disseram, continuem aí, que a gente vai acolher ela. E foram as duas palhaças para esse processo. E eu não lembro quem era mais extensionista que estava comigo. A gente continuou fazendo a visita e explicando do projeto e falando que tinha palhaças lá embaixo e tudo mais. E a gente deu continuidade à intervenção, né? E quando terminou é que a gente se encontrou com as meninas lá. E aí falando sobre o desfecho todo, assim. E a gente... eu acho que é muito disso, assim, há uma sensibilidade muito grande. A gente trabalha muito essa questão de sensibilidade também, pra gente acolher esses momentos. E aí, quando eu fui para o hospital, quando eu estava no cenário de prática, então, até mesmo para a questão da abordagem, de como fazer anamnese e tudo mais, eu já tinha a prática da conversa através de palhaços. Então, para mim, ficou um pouquinho mais fácil quando eu peguei a questão de como é que eu fazia a anamnese da terapia ocupacional e poder aplicar, porque eu já tinha tido esse contato. E aí é bem interessante isso, assim, essa questão da humanização da gente enquanto profissional e da gente ter contato com essas diversas experiências, né? Antes de estar também no mercado de trabalho. E eu acho que é bem isso que a extensão traz. Ela vem para trazer essa experiência do sistema de saúde que a gente precisa ter enquanto profissional, né? Com certeza. Já perdi as contas realmente das contribuições que esse projeto lindo realmente traz para a nossa vida. Para quem não conhece tanto ainda assim o nosso projeto, também quiser fazer pergunta, a gente está respondendo.
Mas aproveitando para fazer propaganda do nosso canal do YouTube, quem quiser ver um pouquinho da prática, faz de conta que tem aqui, ó. Aqui o link. Tem um pouquinho mais. Arrasta pra cima. Para conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, que é tão bonito. Nath, oi Nath. Nath também é extensionista, palhacinha conosco. Foi da mesma oficina que eu. Foi? Menina! Qual foi o ano? Foi um dos primeiros, não foi? O de vocês? Foi em 2014. Eu não lembro qual foi. Se foi a quinta ou se foi a sétima. Não lembro, gente, a oficina. É foi tempo. Coisa assim. Então a gente ainda tem um tempinho. Quem tiver suas dúvidas, qualquer coisa pode falar aí. Mas e aí, nesse momento que a gente está passando difícil, de quarentena, de pandemia, como é que está sendo a tua atuação na terapia ocupacional, no teu trabalho em si, a vida profissional? Eu estou enquanto residente de saúde da família aqui em Recife, pela UPE. E aí eu estou em 3 territórios diferentes, que a gente trabalha com atuação enquanto NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é um núcleo que ajuda, que está nessa questão do apoio, da questão dos profissionais, tudo mais, da população. E aí eu estou nesses 3 territórios diferentes. E aí, com relação à pandemia, acabou que não afetou tanto a questão da demanda, porque eu acho que cresceu até mais as questões que a gente está lidando, sabe? Então, eu acho que a gente teve que mudar bastante. Assim, a gente não afetou o número de demanda, mas assim, mudou muito a dinâmica de como a gente trabalhava. Então, no início da pandemia, a gente começou a fazer rodízios, para não haver tanta exposição. Então, por exemplo, a gente está ajudando na questão do monitoramento dos casos das pessoas com sintomas respiratórios do território. E aí, a gente faz esse monitoramento todos os dias, a gente liga para saber como a pessoa está, e quando melhora os sintomas, a gente sinaliza lá. Então, isso é bem importante para a gente saber como é que está a questão das pessoas da comunidade. E aí, para além disso, os casos, por exemplo, de AVC continuam acontecendo, outros casos precisam ser de urgência, então a gente tem os casos prioritários e a gente continua realizando as visitas domiciliares, né? Então, com todos os cuidados, tanto com a gente quanto com o usuário. E aí, o que que é bem difícil, assim, pra gente mesmo, né? É toda aquela insegurança de ter muito cuidado, porque, assim, a gente tá saindo de unidade de saúde e indo pra casa de uma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tá indo de ônibus pra unidade e vai pra casa de uma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação aos EPIs, porque são pessoas que já são de um grupo de risco, então a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto profissional. Então, eu acredito que é um peso bem grande, assim, mas que hoje, eu acho que por causa da rotina tão pesada, acabou ficando um pouquinho mais... Eu acabei me acostumando com essa questão da rotina, até mesmo do protocolo de entrada, de saída em casa. Antes, uma coisa que eu demorava muito tempo para fazer, hoje já está muito automático sobre o que eu vou fazer. A questão da utilização da máscara, do descarte, tudo mais. Já virou parte do corpo. Al fez alguma pergunta. Perguntou em relação... Isso. A Rafaela, a Fafá, que a gente tá tão acostumado a lidar com muita gente, já tá na correria do dia a dia. Acho que o brasileiro, não sei você, mas o brasileiro tem mania de chegar e abraçar todo mundo, né? Então, como que tá sendo essa questão de realmente manter distância, de lidar com tudo isso? Justamente, minha gente, ficar sem abraçar as pessoas. Você encontrar uma pessoa querida, ai meu Deus, não posso abraçar. Só fica assim, naquela tensão. E aí, pronto, com relação ao distanciamento, eu tô faz
faz alguns meses sem ir na minha casa, e sem ir de uma pessoa, por causa dessa questão, sem ver meus pais e tudo mais. Só vendo através de videochamada mesmo. Hum. É, E de lives. então, e de lives. Pois é. E aí é bem complicado isso, né? A gente tá longe e tudo mais. Mas a gente sabe que há uma questão bem maior, né? Então é bem difícil, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, muito positiva. Então eu queria ver alguma coisa positiva em tudo isso e não estava conseguindo encontrar. Mas aí depois eu consegui respeitar esse momento meu, sabe? E de entender que as coisas são difíceis, as coisas têm que continuar e eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão no território, as pessoas da residência, né, as pessoas que a residência cobra. Então, tem muito essa questão da responsabilidade, né, com relação a isso. E isso me mostrou, assim, que eu poderia passar um tempinho mais longe da minha família, porque eu sou muito família. E se eu passasse mais de 15 dias sem ir de uma pessoa, eu já ficava me coçando, com vontade de ir embora pra João Pessoa, sabe? E eu acho que desde março sem ir de uma pessoa. Desde março. Caramba. E aí, é isso. Eu moro com minha irmã, então, quer queira, quer não, acaba uma dando apoio à outra. Mas é um processo difícil, acho que para todo mundo, essa questão do isolamento, porque a gente gosta de estar abraçando todo mundo. A minha família é uma família enorme, que só vive grudada. Então, isso está sendo muito difícil para a gente também. Mas é algo que a gente sabe que em algum momento vai passar, né? É verdade. Se a gente ficar distante nesse período, a gente cada vez mais rápido, a gente vai estar junto de novo, da maneira que a gente gosta mesmo. É verdade. Então, Mais rápido possível. Pois é. Então, a gente tendo esse cuidado do distanciamento, eu acho que esse período é o período que a gente mais precisa olhar pra gente, né? Assim, as pessoas que têm dificuldade de olhar para si precisaram cuidar de si para cuidar do outro. E as pessoas que têm dificuldade em ver os outros, elas precisaram enxergar também para poder se cuidar. Então, bem o papel da palhaçaria, né? Do palhaço em todos nós. Acaba em tudo mesmo. Mas é bem isso mesmo, sabe? A gente, quando isso tudo passar, que a gente puder fazer. Pois é, o Carol tá falando aqui, que é a hora da aglomeração. E realmente, a gente fez uma live de aniversário, minha gente. E ninguém escutava nada. Meta fazer uma live com a família de Fafá, todo mundo junto, quando isso passar, falando palhaços, na verdade. Pois é, que já é a família de palhaços, inclusive, porque já tem 2 palhaços, mas o pessoal é tudo também. Oh, meu Deus. A gente vai começando a se encaminhar para o final, mas volto a falar, quem quiser perguntar, ainda temos um tempinho. E tu tem mais alguma coisa para falar em relação às contribuições em si? Qualquer coisa do Palhaçus, da Fafá, da Rafaela, de Al, desse processo. Lucas! De quem? De Janine, Al e Janine. Eu tenho uma coisa pra falar de Lucas, que eu fiquei muito triste. Eita! Porque ele veio me perguntar qual era o nome da minha palhaça. Minha gente, eu me senti tão velha. Eu fiz, gente... Mas Lucas é pior do que perguntar a idade. Que eu era chamada de tia Fafal. Até aí tudo bem, né? Mas aí chegou um momento em que, como é o nome da sua palhaça? Gente, eu tô muito velha, que o povo não me conhece mais. Tá bom de voltar já para nosso FPB, para o nosso palhaço Luiz. Tô muito longe. Com certeza. Mas é isso. Aí, pode falar. Sobre Al e sobre Janine, assim, as contribuições deles, assim, enormes na minha formação profissional. De verdade. São pessoas que eu carrego muito assim no coração. E aí eu tenho uma admiração enorme aos dois, assim. E foi sempre quem acolheu a gente, até mesmo na casa deles, pra gente preparar as coisas e tudo mais. A gente precisava de qualquer canto pra lavar brinquedo, pra as coisas, não sei o quê, pra tudo, assim. Até a casa deles estava aberta pra gente, sabe? Inclusive, a gente tem que fazer
lá naquela partezinha da casa que vocês reformaram. Olha aí! Pensei que eu não sei, que eu esqueci, Anota eu não aí. esqueci, não. Mas Tá eu vendo, amo muito Adenido? essa promessa da circular do lado da casa. E Outra é coisa isso, assim. que é muito famosa é o abraço de Janine, né? Tô doida pra Pois conhecer, porque é, ali é famoso. Fala em Janine e fala do abraço de mãe. pois Mas é. é muito bom realmente ver que o nosso projeto traz tantas contribuições, né? E parando assim para pensar, você falou, sou tão velha, já tô por estar me esquecendo. E aí eu paro para pensar, já passou tantos anos, 10 anos, né? Quantos palhaços, quantos indivíduos passaram por esse projeto e foram assim, mudaram a sua vida, sua forma de olhar a si mesmo e olhar o outro. Isso é muito, muito, muito gratificante. A Janine, a Rafa, que passou, a todos os extensionistas, a quem está aqui também, só conhecendo o Palhaçu, e seja também muito bem-vindos. E, sério, foi muito bom. Aliás, o projeto é muito lindo. Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Ou mais alguém? Parabéns, meninas, obrigada! Nem parece, né? Mas estávamos nervosas, né, tá? Não, isso aí a gente com nervosismo nunca. Pois é. E aí é bem isso, assim, eu agradeço o convite de vocês nesse espaço, né? É a primeira vez que eu tô numa live no meu Instagram, porque a gente até já participei de outras lives, mas foram em outros Instagrams, justamente para não ter tanta gente conhecida e não ficar nervosa. Mas até isso o Palhaços me tirou da minha zona de conforto para estar Palhaço sendo vivendo com perfeito. isso, né? E aí é um projeto que vem a contribuir para todo mundo, né? Eu acho que eu divulgava demais, inclusive, o projeto quando estava na UFPB. Todo mundo que eu conhecia falava do Palhaços, todo mundo que entrava na universidade, eu falava do Palhaços. Então, e até quando o pessoal dizia, me inscrevi, eu, gente, é muito massa conteúdo, não sei o que, eu super incentivava. Pois Porque é. eu sei do quanto foi bom pra mim, sabe? O quanto trouxe tantas experiências. Então, a gente de viagem, de pessoas, assim, pessoas incríveis que eu conheci, sabe? Que eu carrego até hoje. Já apareceu aqui Juninho, Mica, Osana, Nath, Cibele, todo mundo, assim, que foram pessoas que eu carrego de verdade. Ontem mesmo eu tava com 3 amigas que foram do Palhaços, que a gente se conheceu no Palhaços, e a gente tava conversando sobre essa questão da gente mesmo, sabe? E aí a gente vai refletindo que foi o Palhaços que cultivou essa amizade da gente. E aí, quantas pessoas, assim, o Palhaços não uniu. A gente tem famílias que foram construídas até mesmo desses encontros do Palhaços. E aí, é isso, sabe? É só gratidão a esse espaço, esse projeto. A você também, Tássia. Nada. Disseram que a gente era parecida. Muito obrigada pelo elogio. Meta de vida ser grande como o Rafa. Todo mundo aí comentando esse amor pelo Palhaços. Al falou a questão das gerações. Eu tô entrando agora, você já saiu, mas continua palhaça. É muito, muito boa essa troca de aprendizado e tudo mais. Então a gente agradece demais, Rafa, Fafal, pelo seu sim, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Olhando o tempo que fecha o Instagram, enfim. Muito, muito, muito obrigada. A gente está sempre de portas abertas para você e para todo mundo que está aqui assistindo. Vamos divulgar o Palhaços, vamos seguir o Insta, vamos, como é que fala? Escrever no YouTube. E vamos comprar o livro. Vamos comprar o livro, faz conta que tem aqui também, ó. Então, mas tem acesso à internet, gente. Tem na internet. Tem um PDF. Vou divulgar o link depois. Tudo certo, é só falar com qualquer um da gente. Aldenildo é quem tá entrando agora, né? Que é o nosso mestre, Aldenildo e Janine, também qualquer coisa é só falar com eles. E é isso, muito obrigada, Rafa. Até a próxima, se Deus quiser. Nath falou que vai fazer a roda que você pediu. Pois é. Então... E obrigada a gente que participaram, todo mundo que participou também, todo mundo que apareceu e também teve que sair. Foi muito bom, isso tudo. Foi sim. Obrigada, esperamos nos ver em breve. Aí vai fazer a DPC todo mundo junto. Já quero. Eu quero DPC online, tá, Al? Olha aí, Al. Tá anotando, né? DPC online. É DPC
PPC, para quem não sabe, é o Encontro do Palhaço Cuidador, que é feito uma vez ao mês e a gente se junta para fazer práticas de cuidado, para trabalhar o palhaço da gente e tudo mais. E é isso. É isso. É a perfeição em forma de projeto, né? Então, obrigada, Rafinha. Tchauzinho. Tchau, Até a cheiro. próxima. Até a próxima. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Mas quem sai daqui? Pronto. Muito obrigada a todo mundo que participou. É muito lindo ver esses comentários subindo. Eu sou míope e não vejo. Brincadeira. Novamente, Al e Janine, parabéns pelo projeto. Parabéns a todos os extensionistas. E quarta-feira tem live de novo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchauzinho, pessoal!